Irmãos, nós que estamos diante do Senhor e nós que acompanhamos ao Senhor, ao seu amor, o seu poder, a sua intervenção nas nossas vidas, já nos familiarizamos com a realidade de que Deus tem um poder regenerador. Deus, Ele transforma. Essa palavra foi uma palavra utilizada pelo apóstolo Pedro, a lavagem regeneradora do Espírito, é a expressão que ele usa. Foi uma palavra usada pelo apóstolo Paulo. Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, e Ele vos fez nascer de novo, regenerou, gerou novamente. Deus tem esse poder, irmãos, o poder de transformar a tristeza em alegria, o poder de transformar trevas em luz, o poder de fazer com que mesmo sem haver nada, através da sua palavra passe a existir. Deus tem o poder de fazer passar da condição pior para a melhor. Por isso que o salmista disse assim, que Ele tirou-me do lamaçal do pecado e firmou os meus pés sobre a rocha. A proximidade de Deus faz com que a gente tenha essa função crescente, faz com que a gente tenha essa alegria e esse privilégio de experimentar avanço, de passar do pior para o melhor. Quem entrou na presença de Jesus e ouviu a sua palavra, saiu melhor. Onde havia tristeza, passou a reinar a alegria. Aonde a morte queria dar a última palavra, em Cristo Jesus operou a vida. Aonde o desespero foi uma marca maior e o vazio ficou presente para todos, como vimos na lição da escola dominical hoje, com a chegada de Jesus, com a fala de Jesus, com a orientação de Jesus, começa diferente, tudo se organiza, a presença de Deus faz com que brote flor no deserto. A presença de Deus, disse o salmista, transforma o vale de Baca, o lixão da cidade, aquele lugar que reuniam ali todos os dejetos afastados da cidade, transforma o vale de Baca num lugar florido. A presença de Deus é a certeza, é a esperança, é aonde a gente busca quando a situação aperta, porque a gente sabe que Ele, diz a Bíblia Sagrada, é galardoador dos que o buscam, um poder regenerador, de gerar de novo, de fazer ter vida. O oposto disso está no distanciamento do Senhor, na desobediência do Senhor, na negação da orientação do Senhor. Foi lá no primórdio, quando a primeira ordem do Senhor foi colocada em dúvida, que a morte entrou, e assim nós começamos a, por conta da natureza, passar de um estágio do melhor para o pior. Passar da condição inteira, íntegra, para esfarelada, destruída, passar para quem tem tudo funcionando, para alguns desgastes, algumas funções a menos, alguns não cumprimentos da expectativa. Isso tem um verbo para isso, o verbo é degenerar. Degenerar é passar então para um estágio inferior do próprio ser. Degenerar é palavra que a gente não usa muito, eu reconheço. A gente não usa muito o verbo degenerar. Eu mesmo não lembro de ter ouvido, ou de ter falado, ou de ter conjugado, eu degenero, tu degeneras. A gente não usa muito. Às vezes a gente usa o adjetivo degenerativo, principalmente ligado a uma doença. Ele tem uma doença degenerativa, tem mal de Alzheimer, os neurônios estão degenerando. Usamos então essa palavra, o degenerativo, mas não o degenerar. O degenerativo normalmente está ligado à doença, normalmente está ligado à biologia, está ligado à medicina, mas você já consegue imaginar junto comigo que essa função degenerativa, essa condição de degenerar,
de passar do melhor para o pior, do que está inteiro para o que está em parte, do que está funcional para o disfuncional, para o que está perfeito para o imperfeito, não acontece só no corpo, só na vida, só na biologia. Dá para acontecer em qualquer função que tem o seu estado integral e que passa para um estado parcial. Dá para acontecer, então, no casamento, né? Era inteiro, era bonito, era cheio de sonhos, era cheio de expectativa, mas foi degenerando, perdendo a graça, perdendo o encanto, quebrando as promessas, reduzindo as expectativas. Dá para acontecer nas finanças, né? Você está bem, tem uma reserva, tem uma poupança, acontece uma eventualidade da vida, um vendaval da vida, e aí aquela que estava inteiro, que estava seguro, vai degenerando a conta bancária, vai degenerando. Acontece, irmãos, com o caráter às vezes, né? Às vezes acontece uma queda moral, a pessoa é um pai de família exemplar, é uma pessoa que tem uma dignidade, que tem uma postura impecável, mas ele dá lugar para uma coisinha, dá um espacinho, e aí ele já vai sendo descredibilizado, e aí ele já vai sendo esvaziado na sua autoridade, e aí ele já vai sendo desmerecido, degenerado. As coisas não saem do jeito que elas deveriam sair, as coisas não acontecem como deveriam acontecer, e a gente passa de um estado melhor para um estado pior. E aí o que eu venho perguntar para você nessa noite é: o que você faz quando a vida degenera? Quando aquilo que você sonhou não acontece do jeito que você sonhou, aquilo que era para funcionar de um jeito não funciona do jeito que era para funcionar. O que você faz quando entra alguém na vida que atrapalha a sua vida, que impede das coisas acontecerem como elas deveriam? Esse olhar dessa degeneração faz com que a gente passe a ficar diante de situações que a gente tem que lidar e que a gente precisa organizar. Às vezes degenera por causa de questões que a gente não tem controle, que ela está acima da gente, e a gente começa a ver, como eu falei, da doença degenerativa, entrou na vida, e eu não tenho o que fazer. Às vezes a gente procura, às vezes a gente faz más escolhas, e as nossas más escolhas levam a vida da condição melhor para uma condição pior. Às vezes, e não é muito raro, alguém entra na nossa vida e atrapalha a nossa vida, atrasa um lado, processa você, faz alguma situação que acaba atrapalhando. O que você faz diante disso que era para ser de um jeito e deixa de ser e passa para um estágio pior? Um pensador, ele falou que diante daquelas situações que atrasam a nossa vida e que elas são ruins, a gente não deve se concentrar na situação, a gente não deve se concentrar na tragédia, pelo contrário, é hora de descobrir o que podemos fazer a partir dessa situação, a partir disso que aconteceu de forma negativa, que aconteceu de maneira que atrapalhou, que atrasou, que não era para acontecer. Por isso ele disse assim: não importa o que a vida fez de você, mas o que você faz com aquilo que a vida faz de você. Quando você entende isso, então, de que em nossas vidas podem acontecer situações contrárias, negativas, situações que nos puxam para baixo, e que diante dessa situação, de acordo com o jeito que eu vou me posicionar, ela vai me puxar para baixo mesmo. De acordo com o jeito que eu reagir, essa situação ela vai me puxar para cima, vai servir de ponto de partida. E quando eu estou em Deus, quando alguém está em Cristo e é nova criatura, e tem a mente de Cristo, e você entendeu que Deus tem o poder regenerador, o poder de puxar para cima, essa mesma situação vai ser vista com outros olhos. Pense, por exemplo, na situação de uma pessoa que tem um pai violento. Ela teve um pai violento, e a sua
infância foi com aquele homem truculento, aquele homem bravo, aquele homem que muito mais do que está concentrado só no trabalho, muito mais do que isso, ele realmente batia, espancava e quem sabe até avançava em outras áreas que produziram marcas na sua vida. Muito bem, a vida te trouxe essa situação, você não pode escolher um pai violento. A vida te trouxe essa situação de um pai que não era um modelo de pai, e que você precisa entender que ele, o seu pai, falhou em ser um pai como o pai deve ser, porque muitas pessoas, e é bastante frequente, pessoas que não conseguem chamar Deus de pai, porque projetam em Deus, veem em Deus o mesmo pai que tinha na terra, e não é isso, não é o pai ruim na terra, vai fazer Deus ser um pai ruim, é o contrário, o seu pai é ruim, porque ele não seguiu os ensinos de Deus, de um pai amoroso, de um pai perdoador, de um pai longânimo, de um pai benigno, de um pai que não dá cobra para os seus filhos quando eles pedem peixes, não dá pedra para os filhos quando eles pedem pão. Muito bem, diante dessa situação, deste pai violento, uma pessoa vai dizer assim: eu não consigo abraçar meu filho, não consigo. Eu não consigo, se ele tenta, às vezes vem até no dia dos pais, eu até empurro, porque eu não tive, o meu pai foi um pai ruim. Outra pessoa, diante do mesmo pai, às vezes até como irmãos, às vezes até você observa isso em lares, irmãos, outros reagem de uma forma totalmente oposta. Ele abraça o filho, ele beija o filho, e ele diz assim: meu pai não me beijou, mas eu vou beijar meu filho. Você percebe, irmãos, que é a mesma situação que a vida deu, um pai violento. Um escolhe levar para frente aquilo que o pai fazia, outro escolhe fazer justamente o oposto do que o pai fazia. Então, nas situações degenerativas da vida, nessas situações que puxam a gente do melhor para o pior, ainda que sejam situações que a gente não tem controle, ainda que sejam situações que colocaram diante de nós, ainda que sejam situações que pessoas de fora entraram para degenerar, nós ainda temos esse poder em Cristo Jesus de ver as coisas com outros olhos. E essa função degenerativa pode acontecer então diante das mais diversas áreas da vida, e podem acontecer também no cristianismo. Imagine você o privilégio de pertencer à família de Jesus. É claro que tem controvérsias, irmãos, o tempo aqui é pouco e eu não vou poder me aprofundar. A Igreja Católica vai fazer toda uma interpretação de que quando a Bíblia fala irmãos de Jesus, está se referindo aos filhos de José. Existe uma outra linha de interpretação quando fala dos irmãos de Jesus, de que são primos de Jesus. Essa é mais fraca, essa é mais forçada, porque no grego existe uma palavra para irmãos, que é adelphos, e tem uma palavra específica para primo. Se no texto não está sendo utilizada a palavra específica, estão forçando. Mas existe também uma corrente muito forte, e eu não vou falar, como eu disse para você, não vou entrar nas controvérsias de comprovar, só estou de maneira honesta dizendo para você que existe mais de uma leitura de textos como o de Mateus 13, por exemplo, onde a Bíblia fala sobre os irmãos de Jesus. E o olhar da igreja evangélica é que eram irmãos de Jesus mesmo, que Maria teve a Jesus, ela foi desposada do seu marido, Jesus é o unigênito de Deus e o primogênito de Maria, e quando a Bíblia diz primogênito, é o primeiro de uma série, e ele teve outros irmãos, não tem dificuldade nenhuma para nós diante disso. Diante destes irmãos que Maria concedeu a Jesus, temos aí o nome deles declinados em Mateus capítulo 13, 55, 56, Tiago Justo, José, Simão e Judas. Pense você, imagine você então, assumindo que eles eram irmãos mesmo de verdade de Jesus, o privilégio de acompanhar o crescimento do seu irmão mais velho,
de acompanhar as falas de Jesus, de acompanhar as intervenções de Jesus na cidade. Imagine a condição que eles tinham, irmãos, de no convívio ali no lar, passar de um estágio menor para um estágio maior por conviver com Jesus. A família, ser de uma família bagunçada, ser uma família organizada, harmonizada por conviver com Jesus. Da vida cheia de vazios e de incertezas, por ouvir as palavras do mestre, passar por uma vida mais organizada e melhor. Seria então um processo regenerativo por conta de fazer parte da família de Jesus. Mas o que a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo número 7, para você que gosta de marcar e depois quer ler com calma, nos versículos 3, 4 e 5, principalmente no versículo número 5, é que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Observe o que eu estou dizendo para você, guarde essa palavra porque vai ser útil para você ter essa compreensão, que Tiago, o justo, que Simão, que Judas não acreditavam em Jesus. Este convívio, portanto, passou a ser um convívio degenerativo. A vida deles começou a ser mais complicada, mais complexa, e diante disso, então, essa vida de quem não creu em Jesus, mesmo estando tão próximo dele, ainda que fossem primos, não tem problema nenhum para mim isso, ainda que fossem irmãos por parte de pai, que José fosse velho e Maria fosse a segunda esposa, não tem problema nenhum isso. O que eu estou dizendo para você é que aquele convívio com Jesus poderia ter feito eles viverem melhor, mas eles durante um tempo viveram pior. Bendito seja o nome do Senhor, que dá oportunidades e que muda as situações que estão indo para baixo, no caso desses homens de descrença, no caso desses homens de rejeição, de resistência a Jesus, a Bíblia mostra que ela foi revertida. Você vai encontrar na Bíblia 2 livros que são atribuídos a irmãos de Jesus. Também tem controvérsia para aqueles que gostam de estudar, também não é unanimidade, mas existe grande probabilidade da carta de Tiago ter sido escrita pelo irmão do Senhor. Naquele tempo existia um tipo de homenagem que pegava o nome dos personagens. Hoje é plágio, hoje inclusive constitui um crime. Se eu escrever um artigo com o nome do Fábio, o Fábio me processa, você está pegando o meu nome, mas naquele tempo fazia-se homenagem às pessoas, era até um sinal de que era um seguidor. Mas muitos estudiosos dizem, não era um seguidor, não, a forma, a estrutura, os dados citados mostram que realmente eram contemporâneos de Jesus, e mostra realmente que eram irmãos de Jesus. Um deles é Tiago, o outro deles, Judas. E é essa carta que eu preciso que você abra a Bíblia hoje, para a gente olhar juntos, para que a Bíblia fale com você, para que você entenda como interromper o processo degenerativo, porque o Judas, que vinha nessa toada, que poderia levar ele de mal a pior, descredibilizar Jesus, levar ele a romper com Jesus, a julgar a Jesus, a questionar Jesus, deu um breque, e passou do pior para o melhor, e passou da condição de quem estava em queda livre para quem começou a subir. E aí, já antes de entrar na carta, penúltimo livro da Bíblia, basta você ir para Apocalipse e voltar se você tiver com um exemplar escrito, você vai descobrir, irmãos, que Judas traz uma fala forte, e aproveita a oportunidade para mudar de vida. Nessa noite, já quero começar dizendo que você pode estar num processo degenerativo, você pode estar passando na sua vida de estados melhores para estados piores. Surpresas da vida podem ter feito você passar de uma condição alta para uma condição mais baixa. Situações indesejáveis e até mesmo intromissões externas podem ter desorganizado a sua situação. Com Judas nós vamos aprender a anular esse processo degenerativo e começar a subir, a encontrar um caminho para reverter este quadro. Quero ler com você os versículos 21, 22
e 23, que já estão projetados no telão, que você já pode acompanhar. E terminar com a doxologia, com a palavra que glorifica o nome do Senhor nos versículos 24 e 25. A Bíblia diz assim, e essa é a fala de Judas, que agora conhece ao Senhor e passa para um estágio melhor da vida, e nos ensina a passar para um estágio melhor da vida também. Conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Tende misericórdia de alguns que estão em dúvida, salvai-os, arrancando a eles do fogo. Mas a outros, tende misericórdia em temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. E para aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensíveis com alegria diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória e a majestade, o poder e a autoridade, agora e para todo sempre. Amém. Eu sempre coloco ali uns grifados para chamar a sua atenção, e já para te ajudar a vir comigo na interpretação da mensagem, e vir comigo nessa regra que é tão preciosa para nós, da Bíblia, explicar a própria Bíblia. O Judas, quando ele traz essa explicação para os irmãos, e esse destaque para os irmãos terem, crescerem, se apoiarem, vigiarem e viverem a misericórdia, o que começa lá no verso 1, já deixa sua Bíblia aberta em Judas, que a gente dá uma passeadinha por esse texto. Ele já chama o Deus de misericórdia. A vida nossa, irmãos, que tem tudo para ir do estado melhor para o pior, ela é revertida não porque nós tenhamos méritos, não, é a graça que nos salva, é o poder de Deus de interromper, e nenhum de nós pode reclamar coisa alguma a Deus, porque somos, na verdade, merecedores do castigo de Deus. Mas a misericórdia do Senhor, ela reverte esse estágio de queda, e pela misericórdia do Senhor, nós somos colocados em outra direção. Para Judas não era fácil. Judas era um nome comum, era um entre vários Judas, um nome, portanto, popular nos seus dias. Você sabe que um dos apóstolos, ele era Judas Tadeu, e inclusive essa carta também é atribuída por alguns como tendo sido escrita por Judas Tadeu, e diante dessa situação, ele então é mais um, e é claro, é aquele que está vivendo sobre o peso do nome do traidor. Sim, Judas Iscariotes traiu a Jesus, e essa confusão é inevitável. Para você ter uma ideia, a Igreja Católica tem o dia de São Judas Tadeu, padroeiro das causas impossíveis. Por que Judas Tadeu é o padroeiro, dia de São Judas, 28 de agosto, talvez, 28 de setembro, não sei, que é o dia que Judas foi martirizado? Por que ele é o padroeiro das causas impossíveis? Vou explicar para você. Porque os devotos, eles iam e faziam uma promessa para São Pedro. Eu tenho uma situação, estou aqui com a dor nos quartos, vou fazer uma promessa com São Pedro para essa dor sair. A dor não passava, ele falava, com São Pedro não deu. Então, eu vou fazer uma promessa agora para São Paulo. Agora eu vou fazer uma promessa para São João, vou fazer uma promessa para Santo Antônio. Quando chegava no último recurso, falou, já pedi para todo mundo, Deus vai me perdoar, mas eu vou pedir para o traidor mesmo, vou pedir para Judas. Então o tempo passava, irmãos, e aí quando o tempo passa, né, aí às vezes o tempo passa e a pessoa morre, às vezes o tempo passa e a pessoa sara naturalmente, de um jeito ou de outro. Como a situação chegou numa direção, no último santo que pediram, São Judas ficou conhecido como o padroeiro das causas impossíveis, porque ninguém resolveu, então vamos pedir para ele mesmo. Nessa confusão que confundiram Judas Iscariotes com o Judas Tadeu, apóstolo de Jesus, nessa confusão está aqui o nosso Judas, irmão do Senhor, escrevendo um texto onde ele não poderia deixar dúvidas,
onde todos os seguidores, todos que ouviram a história, precisavam saber que ele tinha um compromisso com a palavra, compromisso com a igreja, que ele não era o traidor. E por isso, esse texto, esta carta de um capítulo só, ela é tão rica e tão preciosa para nós. Preciosa porque traz a clareza de que as situações podem ir de mal a pior. E de que a igreja do Senhor, se isso pode acontecer com a vida, como eu te disse, se isso pode acontecer com o casamento, como eu te disse, se isso pode acontecer com as finanças, como eu te disse, pode acontecer inclusive com a nossa espiritualidade, com a nossa comunhão com Deus, que ela pode ir para pior, com a nossa intimidade com Deus, com a nossa função como igreja. E o Judas fala: opa, peraí, precisamos interromper essa degeneração. Precisamos interromper essa destruição, e vocês precisam entender o que é que está acontecendo. E quando Judas começa a explicar na sua carta o que está acontecendo, ele começa a dizer para os crentes que os crentes são diferentes. Os crentes em Cristo Jesus conseguem enfrentar as situações e não vão decair e não serão destruídos, porque eles têm em si uma diferença. Eles têm a diferença da sua natureza. Já no versículo número 1, ele mostra que a natureza do crente em Cristo Jesus é a natureza de alguém que foi chamado por Deus, portanto Deus agiu na sua vida no passado. É alguém que é, versículo número 1 ainda, cuidado por Deus, guardado por Deus. Alguém que é, então, que no tempo presente vive nessa doce comunhão, vive nessa situação positiva de quem é chamado por Deus a cada dia para viver na sua comunhão, na sua intimidade, e de quem é guardado por Deus para que no futuro encontre ao seu Senhor, como nós cantamos aqui na noite de hoje: virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Este futuro nós estamos guardados em Cristo Jesus. O crente é diferente porque ele tem essa natureza nova e ele tem uma missão nova. Agora, em Cristo Jesus, ele tem toda essa condição de estar sendo, no versículo número 3, alguém que batalha pela fé. A sua missão agora é guardar algo maior do que você. A sua missão agora é viver nessa comunhão. Batalhem pela fé, para que outros irmãos que estejam fraquejando, fortaleçam também. Batalhem pela fé, para que as situações da vida não arrastem vocês para trás. Batalhem pela fé, para que o espírito do engano não entre na sua vida. Outra natureza, outra missão e outras responsabilidades. Versículo número 20 e 21 mostra para nós que agora nós temos a responsabilidade de conservar a fé, a responsabilidade de ter uma vida de oração, a responsabilidade de levar à frente a misericórdia do Senhor, a responsabilidade de fortalecer a comunhão com o Espírito Santo. E ele termina dizendo que o crente tem um destino diferente. Sim, meus irmãos, porque quando você ler essa carta, você vai encontrar estes homens maus, que numa lista tão forte, o Judas ajuda a gente a entender, que eles são, olha só, como animais irracionais. Tudo isso está na carta. Gente contaminada pela carne, gente que rejeita a soberania de Deus. O texto bíblico diz que eles insultam a glória do próprio Deus, gente que está disposta ao engano, gente murmuradora, movida pelas paixões, gente sem o Espírito Santo de Deus. Para essas pessoas, o que está destinado é aquilo que aconteceu com Sodoma, é aquilo que aconteceu com os anjos caídos, é aquilo que aconteceu com os homens maus. Judas mostra que existe um destino diferente, nos versículos 4 ao versículo 7, que ninguém passará em branco diante do Senhor, que todos comparecerão perante o Senhor e serão julgados. Os cobertos por Cristo, pelo sangue de Jesus, justificados, pois mediante a fé, estão em paz com Deus. Ouvirão de Jesus: vinde benditos de meu Pai. Mas aqueles
que de outra maneira não são, os que não crerem já estão condenados, experimentarão o que ele diz na carta que Sodoma experimentou, versículos 4, 5, 6 e 7, o que os anjos caídos destinados ao inferno experimentaram, o que os homens maus experimentaram. Tudo isso diante de nós, para nós entendermos que tem sim forças contrárias, que tem sim gente má, que tem sim situações que até a própria igreja visa degenerar, visa fazer passar de um estágio maior para um estágio menor ou pior, e você já deve estar se perguntando, pastor, pelo amor de Deus, o que a gente faz para então não passar do estágio maior para o menor, do melhor para o pior? O que eu faço? Qual é a chave que resolve isso e que Judas nos ensina? Ele nos ensina, irmãos, a lidarmos com a misericórdia. Cada crente em Cristo Jesus precisa entender a misericórdia que nos alcançou, a misericórdia que nós devemos exercer, a misericórdia que nós devemos administrar, não confundindo as coisas. E é sobre isso que eu quero concentrar mais tempo com você, porque foi isso que os nossos versos de número 21 a 25 nos ensinaram e nos mostraram. Esse olhar sobre a misericórdia, acho que pularam duas, isso. Esse olhar sobre a misericórdia para a gente perceber então, irmãos, qual é o ensino certo e como eu posso ser protegido de passar por um estágio inferior. Em primeiro lugar, mesmo tendo desconfigurado ali na tela, você deve entender que cada um de nós precisa buscar a misericórdia do Senhor. Sim, irmãos, a misericórdia do Senhor já nos alcançou, com toda certeza, através de Cristo Jesus, e a misericórdia do Senhor já se exercitou em cada um de nós. A misericórdia é essa condição, que talvez você esteja se perguntando, mas o que é misericórdia? E eu acho até melhor eu começar da definição para você. Misericórdia é um coração inclinado para aquele que não pode pagar. Pensa na palavra, divide a palavra no meio que fica facinho para você entender. Córdia, você lembra do cardio, cardiologista, cardíaco, córdia, cardio, coração. Miséria, córdia, misericárdio, coração miserável, misericárdio, um coração inclinado para o miserável, misericórdia, um coração que está orientado, um coração que não freia, um coração que está disposto a ir ao encontro daquele que não pode pagar. Isso é misericórdia. Se você faz para aquele que pode pagar, não é misericórdia, é interesse, aí é outra coisa, aí não tem mérito. Se você não faz porque o outro não pode pagar, aí é outra coisa. O que nós estamos falando aqui é de um coração disposto a socorrer aquele que não pode pagar. E quem exercitou isso, irmãos? Quem fez isso em primeiro lugar e nos serviu de exemplo, senão o próprio Deus? O salmista falou assim: o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito para mim? Nenhum de nós pode pagar a Deus. E Deus, irmãos, Deus é a expressão mais usada na Bíblia, e às vezes até recorrente em uma das nossas orações. Você vai ouvir gente orando assim: Deus de bondade e de infinita misericórdia. É isso mesmo, Deus é misericordioso. Quando você caminha no Salmo 25, por exemplo, o salmista clama ao Senhor, o Pai das misericórdias: tem misericórdia de mim, ó Deus. É um coração deste que é maior, se inclinando por alguém que não pode fazer nada, que não pode pagar o favor que está sendo dito. E é isso mesmo, Deus é misericordioso. A misericórdia do Senhor é essa força que nos abre novas possibilidades. A misericórdia do Senhor é a manifestação do seu amor. A misericórdia do Senhor é a prova do poder do Senhor, a prova da grandeza do Senhor, a prova de que o Senhor é santo.
está acima de qualquer interesse, está acima de qualquer tipo de manipulação, um Deus de misericórdia. Misericórdia, irmãos, causa de não sermos consumidos. E esse Deus de infinita misericórdia chama os seus filhos para serem misericordiosos. Portanto, quando essa característica sai de Deus e passa a viver no homem e ser manifesta em nós, a misericórdia é o oposto do rancor. Enquanto o rancoroso mergulha na amargura, enquanto o rancoroso fica preso no passado, enquanto o rancoroso ele é escravo, o misericordioso é livre. Por causa da misericórdia, ele segue a vida em frente, porque ele não está esperando receber um pagamento. Quem é misericordioso não está esperando receber nada em troca. Quem é misericordioso tem paz de espírito. Por quê? Porque imitou a Cristo Jesus, Deus de misericórdia, que olha e não nos dá aquilo que nós merecemos, e por isso, misericordioso. Cada um de nós, irmãos, está diante deste Deus de bondade e de infinita misericórdia. O apóstolo Paulo fala isso, que Deus, Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5, que Deus, Ele, de uma maneira magnífica, é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, enquanto, observe, miseráveis, enquanto nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Antes que nós pudéssemos oferecer qualquer coisa para Deus, antes que nós pudéssemos dizer assim: Senhor, eu vou na sua casa todo domingo, eu leio a Bíblia, eu dou o dízimo, eu ajudo quem necessita, como se isso fosse iludir a Deus. Muito antes da gente fazer qualquer coisa, quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, o Deus de infinita misericórdia nos amou, o Deus de infinita misericórdia nos deu nova possibilidade, o Deus de infinita misericórdia nos mostrou a sua graça, e essa graça que nos alcançou através dos méritos de Cristo Jesus, é a graça que nós devemos exercitar, é a graça que nós devemos inclusive buscar. O versículo número 21 diz: conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do Senhor. Sabem, irmãos, nós fomos alcançados. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário é a prova da misericórdia de Deus, do pagamento que Ele faz por aqueles que não podiam pagar, do coração inclinado para os miseráveis. Essa misericórdia e essa graça é completa, é única e é insubstituível, mas ela não deve ficar abandonada na nossa história. Nós devemos renovar esse nosso interesse por essa misericórdia e buscar mais e mais no Senhor a misericórdia. Um profeta, identificado na Bíblia como profeta chorão, profeta Jeremias, nas suas lamentações deixou claro que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Acredite, meu irmão e minha irmã, eu e você precisamos estar mais e mais firmados na misericórdia, mais e mais olhando para a misericórdia, mais e mais reconhecendo que nós fomos alcançados por misericórdia, e quando nós lembramos disso, da misericórdia do Senhor, aí a gente não desce, aí a gente sobe. Deus investiu em mim, sendo eu um miserável, aí eu quero, aí sim, como devolução, como resposta, como sinal de compromisso, fazer tudo para esse Deus. Eu quero servir a esse Deus, eu quero louvar esse Deus, eu quero dar um bom testemunho, quero andar como um crente sério. Por quê? Porque eu estou agradecido pela misericórdia que nos alcançou. O autor do livro de Hebreus, no capítulo número 4, versículo 16, incentiva cada crente a seguir em frente. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.
As misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida, e nós então devemos entrar diante do trono da graça e buscar que essa misericórdia se renove, e buscar em humildade esse reconhecimento: eu não tenho e o Senhor tem, e eu quero mais e mais depender do Senhor. E assim, fazendo isso, em vez de descer, você sobe. Em vez de quem está atrapalhando influenciar a sua vida, você consegue se neutralizar para todos os ataques, todas as investidas que Judas disse que acontecem, que tem gente que vem para te atrapalhar. Mas quando você sabe que a misericórdia de Deus está sobre a sua vida, ninguém poderá te atrapalhar. Em segundo lugar, ainda no texto, está sensível aqui, eu aperto uma, pula duas, mas agora... Isso, obrigado. E em segundo lugar, o versículo número 22, diz que essa misericórdia que nos alcançou, Judas, o único capítulo de Judas, no versículo 22, diz que esta misericórdia que nos beneficiou, ela agora passa pela nossa vida, e nós somos um canal de misericórdia. Sendo assim, a misericórdia não é um sentimento, a misericórdia é uma escolha. André Comte Sponville, um filósofo, explicando no Tratado das Grandes Virtudes, ele explica que a misericórdia é aquela que imita o amor, e que se você não pode amar, pelo menos tenha misericórdia. Um filósofo que falava sobre a felicidade, o imperador Marco Aurélio, ele dizia que as situações externas não podem nos perturbar. Isso que o Judas trouxe dos homens maus, das situações que vêm atacar, vêm anular, vêm atrapalhar a nossa vida, cada uma dessas situações, um homem feliz é um homem que não é perturbado por nada externo a ele. Diante disso, então, ou você ensina, ou você ignora. E assim se mostra a misericórdia. Olha e fala: puxa, que pena, que pena. Misericórdia, irmãos, é essa escolha que eu e você precisamos fazer, e que o texto da Bíblia nos chama a fazer essa escolha, a exercitar a misericórdia. Os homens maus da igreja de Judas devem ser resistidos. Os homens maus que vêm sobre a nossa vida devem ser de alguma maneira ou ajudados, ou na indisposição, porque tem gente que não quer ser ajudada, devem ser então ignorados. Dê um passo para trás e deixe que eles escolham os seus caminhos. Exercite a misericórdia, exercite este olhar de quem inclina o coração para aquele que está numa condição miserável. Às vezes, a nossa mente associa muito a condição miserável à questão financeira, mas não é disso que a Bíblia está falando. Não é disso que Judas está falando, dos ataques que viriam contra a igreja. Os ataques que viriam contra a igreja seriam ataques, inclusive, de gente influente, de gente pensadora, de gente que exerce algum comando, algum domínio na igreja. Não é novidade. O livro de Atos, capítulo 20, quando o apóstolo Paulo fala para os anciãos da cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo fala assim: quando eu sair, se levantarão no meio de vocês lobos devoradores, a fim de destruir o próprio rebanho. Aprenda uma coisa nessa noite, irmãos, entenda isso: a igreja pertence ao Senhor Jesus, e pelo Senhor Jesus ela será protegida. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, e a Bíblia nos mostra também, por isso na nossa escola bíblica dominical estamos estudando o livro de Atos, que a cada ataque externo que a igreja sofria, mais a igreja se fortalecia. A cada investida do império, a cada situação que os judeus faziam, mais fortes, mais crentes, mais milagres, mais oração, mais louvor, brotava no meio da igreja. Prendiam um líder da igreja, Paulo e Silas, eles cantavam de madrugada. Quanto mais ataque externo, mais a igreja fortalecia. Mas o que faz mal para a igreja não são os ataques externos. Estou te falando que o ataque externo até fortalece a igreja. O que faz mal para a igreja é o ataque interno. Às vezes na forma de fofoca, às vezes na forma de inimizade, às vezes na superficialidade,
não existe comunhão entre os irmãos, cada um vem, assiste o culto e vai embora. O ataque interno, irmãos, que mina a igreja, é sobre isso que Judas está falando. Olha, gente, o que vai degenerar vocês são esses ímpios, infiéis, amantes de si mesmo, apaixonados, cheios de paixões, de interesse, cheios de maldade, cheios de segundas intenções, gente sujeita ao castigo, que lá no final terão o mesmo destino que Sodoma e Gomorra, é o que ele diz na carta. Cuidado com o ataque externo, cuidado mais ainda com o ataque interno, porque é o ataque interno que faz mal. E diante do ataque interno, nós temos que lembrar que temos o ensino de Jesus, o modelo de Jesus e os valores de Jesus, aquilo que Jesus valoriza. E entre as coisas que Jesus valoriza, está na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7, a condição da felicidade reservada para os misericordiosos. Sim, a fala de Jesus é: bem-aventurados os misericordiosos, porque em algum momento da vida, eles precisarão de um coração inclinado na direção deles. E quando esse momento chegar, eles encontrarão um coração que vai lhes ajudar, que vai lhes socorrer, que vai lhes entender. Guarde isso. A misericórdia é uma escolha. E eu e você precisamos fazer essa escolha. E quando nós fazemos essa escolha, nós agradamos a Jesus. E quando nós fazemos essa escolha, nós estamos no caminho de sermos felizes, bem-aventurados. Toda vez que você lê na Bíblia, bem-aventurado, a Bíblia está falando de felicidade. Bem-aventurados misericordiosos, Mateus capítulo 5, versículo 7. Como a gente anula a situação que puxa a gente para baixo na vida. Lembre-se da misericórdia do Senhor. Como a gente anula a situação que puxa a gente para baixo da vida. Lembre-se que você é instrumento de misericórdia. Deus quer te usar para uma vida ser tocada e uma vida ser influenciada de maneira positiva. Finalmente, se esse passador funcionar, a misericórdia precisa ser entendida. Sim, irmãos, precisa ser compreendida, porque existe um ponto da misericórdia que ela inverte, que ela vira conivência, cumplicidade, que ela vira apoio, que ela vira reforço ao erro. Quando eu tenho misericórdia, meu coração se inclina para aquele que é miserável, essa minha inclinação não pode reforçar aquela miséria, como por exemplo um pecado. Tenho misericórdia daquele irmão que está fazendo intriga, falando, puxa vida, mas aquele irmão que está enveredado numa situação, num adultério, essa misericórdia não pode virar cumplicidade. Ela tem que vir com verdade e amor, para separar então o que é misericórdia do que é reforço ao erro. O Judas, de uma maneira bem direta e bem incisiva, ele diz que com uns a gente tem misericórdia, porque através dessa misericórdia, quando essa pessoa fica cara a cara com a minha disposição, essa pessoa vai estender a mão de volta, e aí, disse o versículo número 22, ela vai ser salva do fogo. Para outros, quando eu demonstrar misericórdia, e ela ainda assim esnobar a misericórdia, ainda assim ignorar a misericórdia, ainda assim for orgulhosa, ou tiver qualquer postura de rebater a situação, e você então não insiste, você dá um passo para trás, bate a poeira do seu pé. Entenda isso, que um excesso de misericórdia reforça o erro. É como uma criança mal educada, que você reforça aquela situação. Então, para alguns, a gente mostra a misericórdia, e quando ele se apropria da misericórdia, a gente segue em frente de braços dados, e você segue com a alegria, versículo número 22, de ter tirado a pessoa do fogo. Para outros, você oferece a misericórdia, e se ele não quiser, você segue a sua vida, sabendo que você não vai se misturar com aquela situação, odiando até mesmo a roupa daquela pessoa contaminada pelo pecado. Parece uma palavra dura, parece uma palavra pesada,
mas é uma palavra verdadeira. Eu sempre digo para você aqui, ande com pessoas melhores do que você. Se nós temos paz, a Bíblia diz, seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos. Mas o convívio, aquela situação de apoio, aquela situação que associa a sua imagem, não se associa a alguém que as pessoas vão olhar e vão dizer, nossa, é igual aquele cara. Não se associe a quem está afundado no pecado. Convive com todos, as boas novas do Evangelho anunciada para todas, mas gente enrolada tem a tendência de te enrolar. Então, nessa situação, você dá um passo para trás. Com o seu coração misericordioso, quando ele quiser ajuda, você está disposto a ajudar para tirá-lo do fogo. Mas se ele quiser continuar no seu erro, continuar no seu pecado, que vá para o seu pecado sozinho. A vida da gente pode ir para baixo, pode degenerar. A vida da gente pode passar de um estado melhor para um estado pior. E isso muitas vezes acontece por causa de gente que entra na vida da gente. Foi isso que Judas falou. Tem gente que entra na igreja para levar para baixo. Nós podemos evitar isso. Firmados na misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Buscando a misericórdia, exercitando a misericórdia e entendendo que a misericórdia não é cumplicidade. Que as situações da vida não mudem você para pior. Não importa o que a vida fez com você, importa o que você fez com o que a vida fez com você. Se as situações ruins vieram sobre a sua vida, pegue essa situação ruim, peça força ao Senhor, sabedoria no Espírito Santo, e diante do seu compromisso com Jesus, transforme as coisas ruins nas coisas boas, como aquele filho que sofreu, mas que agora demonstra amor para o seu filho. Não reproduza o que o seu pai ruim fez no exemplo que eu dei. Transforme as situações boas com a intervenção de Cristo Jesus. Tudo isso tem uma chave. A chave é a misericórdia. Misericórdia que nos alcançou, misericórdia que nós precisamos exercer, misericórdia que nós devemos compreender. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, que seja uma semana de vitória e que você aprofunde-se mais e mais nas misericórdias do Senhor. Abaixe sua cabeça e vamos orar a Deus, pois trata-se de algo que é a natureza de Deus. Citei para você o Salmo 25 e tantos outros, onde Deus é rico em misericórdia. Quero dizer para você que as situações da vida, nós somos imitadores de Cristo e precisamos buscar isso, buscar ser igual ao nosso Senhor. Misericórdia, misericórdia. Peça a Deus para que você tenha um coração mais grato pela misericórdia do Senhor que te alcançou, que te deu sem você merecer, sem eu merecer. Peça a Deus para você ter um coração mais grato pela misericórdia. Peça a Deus para você ser instrumento de misericórdia, alcançar outras vidas, mostrar o amor de Deus através da sua vida. Peça a Deus que você consiga separar as coisas e de maneira nenhuma andar com gente que te puxa para baixo, que vai fazer você ser confundido com um pecador. Entendendo que a misericórdia é uma coisa, conivência é outra. Faça a sua oração em nome de Jesus. Bondoso Deus, amado Pai, as palavras de Judas terminam com uma afirmação de que Jesus é poderoso para guardar cada crente de tropeçar e é poderoso para apresentar
de maneira irrepreensível, cada um com alegria diante da sua glória. As palavras de Judas no versículo 25 é que o nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, é digno de glória e majestade, poder e autoridade para todo sempre. Eu peço ao Senhor, Deus meu e Rei meu, que em nome de Jesus, cada pessoa aqui presente, cada um dos que nos acompanham pela internet, sejam alcançados pela tua misericórdia, entendam o seu gesto misericordioso, dando o teu único filho para morrer por nós, e que ao receberem esse gesto e se comprometerem com Jesus, experimentem a sua misericórdia com corações agradecidos, que cada um possa ser instrumento da misericórdia do Senhor, socorrendo, ajudando, apoiando. Eu peço ao Senhor, Deus meu e Rei meu, que nesta noite haja corações dizendo: eu quero ser alcançado pela misericórdia do Senhor, para sim poderem ser guardados de tropeçar e serem apresentados diante de Ti irrepreensíveis. Concede, Deus meu e Rei meu, para a Tua igreja uma jornada debaixo da Tua misericórdia. Concede para a Tua igreja a alegria de viver nessa liberdade de quem não guarda rancor. O contrário do misericordioso é o rancoroso. Aos rancorosos, a destinação é o tormento. Aos misericordiosos, a bem-aventurança. Que nessa noite, cada um e todos possam, alcançados pela sua misericórdia, desfrutar dessa alegria e desta paz, de quem não espera nada em troca e segue em frente, firmados e confirmados no Senhor. Concede a nós outros, Deus meu e Rei meu, para exclusiva glória do Teu nome, uma semana rica de alegria, saúde, prosperidade e paz. Que a Tua igreja de maneira vibrante possa estar aqui na quarta-feira às 7:30 da noite, buscando a Tua face em oração, no domingo às 9 da manhã na escola bíblica dominical, e em todos os lugares sendo igreja do Senhor, anunciando a Tua palavra, testemunhando do Teu poder, desfrutando do Seu poder regenerador, que faz com que sejam novas cada manhã na presença do Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço, em o nome e para o louvor de Cristo Jesus. Amém.